Olá! Você já deve saber o valor e o poder da oração, não é mesmo? Separei 7 textos de pessoas orando na Bíblia. Verdadeiras orações poderosas que nos inspiram a falar com Deus. Como orar a Deus é bom, não é mesmo? Afinal, se estamos falando com Deus, logo estamos conversando, dialogando com Deus. Uma das certezas que devemos ter é que nossas orações são ouvidas pelo nosso Pai. Na ressurreição de Lázaro, Jesus mostra claramente saber que Deus ouvia as suas orações. Abre aspas. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Fecha aspas. João, capítulo 11, verso 42 ao 43. Então, vamos conhecer as 7 orações poderosas de quem valoriza falar com Deus? Sete orações poderosas na Bíblia que nos inspiram a falar com Deus. Este é o vídeo de hoje. Fica conosco, se inscreve, compartilha. Manda para aquela pessoa que está precisando dessa mensagem, essa pessoa que está precisando ser inspirada a falar com o Senhor. Oh, coisa maravilhosa é a comunhão da oração. É a maior profissão de fé da igreja. É dobrar os joelhos e falar com Deus. 7 orações poderosas na Bíblia que nos inspiram a falar com Deus. Você verá a partir de agora alguns versículos sobre oração, onde 7 textos bíblicos nos mostram alguns daqueles que pediram o favor do Senhor, com orações poderosas, com a certeza de falar com Deus e ser ouvido. A oração de Josué. Abre aspas. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito isto no livro dos justos? O sol se deteve no meio dos céus, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro? Não houve um dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué a todo Israel, com ele, para o arraial a Gilgal, conforme está escrito em Josué 10, 12 ao 15. Note, por causa da oração de Josué, Deus parou o sol. Evidentemente, a gente sabe que na perspectiva do homem antiga, era o sol que orbitava ao redor da terra. Não era um sistema moderno como nós estamos. E o escritor vai escrever a partir daquilo que ele conhece, a partir da ciência do seu contexto. Mas a gente sabe que a terra que parou, a terra deteve-se. Esta é a primeira das orações poderosas que nos inspira a falar com Deus, que eu quero te mostrar. Porque mesmo a gente sabendo do ponto de vista diferente da ciência daquela época com a ciência de hoje, houve um milagre. O tempo parou para Deus fazer aquilo que ele tinha que fazer no meio dos seus. A oração de Josafá. Abre aspas. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé no meio da congregação e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Pois o teu nome está nesta casa,
e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo a lançar fora da terra da nossa possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no meio do fim do vale, defronte o deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assustei. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá prostrou seu rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos vossos profetas e prosperareis. Aconselhou-lhe o povo, ordenou os cantores do Senhor, que, vestidos os ornamentos sagrados, marchasse à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo ele começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada no meio dos filhos de Amon e de Moabe, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Segundo Crônicas, capítulo 23 ao 22. Por causa da oração de Josafá, Deus garantiu a vitória. Essa é a segunda das orações poderosas que nos inspiram a falar com Deus, que eu quero te mostrar. A oração de Ana é a terceira. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Portanto, Ana no coração falava, e os seus lábios só se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nenhum vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. Então respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher foi ao seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passando o devido tempo teve um filho, o qual chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 ao 20. Por causa da oração de Ana, Deus lhe concedeu um filho. Essa é a terceira das orações poderosas que nos inspiram a falar com Deus, que eu quero te mostrar. A oração de Elias, abre aspas: então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele.
Elias restaurou o altar do Senhor porque estava em ruína. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Segundo aquelas pedras, edificou um altar ao Senhor. Depois fez um rego em redor ao altar, tão grande como semear de 2 medidas e 2 sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ele ainda: Fazei ainda a 2ª vez, e fizeram. Disse mais: Fazei pela 3ª vez, e fizeram a 3ª vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água todo o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que todo este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. 1 Reis 18, versos 30 ao 39. Por causa da oração de Elias, Deus enviou fogo do céu. Esta é a 4ª das orações poderosas que nos inspiram a falar com Deus, que eu quero te mostrar. 5ª oração, a oração de Eliseu. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo, com teu marido e com teu menino? E ela respondeu: Tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe aos pés. Então se chegou a Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: Deixa, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor a encobriu e não me a revelou. Disse ela: Pedi eu ao meu senhor algum filho? Não. Disse eu: Não me enganes. Disse o profeta a Geazi: Cinge os teus lombos, toma um bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se te o saudar, não te responde. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Tão certo como vive o Senhor, e a tua alma não te deixarei. Então se levantou e o seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o menino, porém não houve nele nem voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e deu aviso e disse: O menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre os ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos deles, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre a cama e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e estendeu-se sobre o menino. Este expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: Chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ao profeta, disse: Toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. 2 Reis 4, 25 ao 37. Por causa da oração de Eliseu, Deus ressuscitou o filho da viúva. Esta é a 5ª oração das orações mais poderosas que nos inspira a falar com Deus, que eu quero te mostrar. 6ª oração, a oração de Jabes. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes, e que alargues as fronteiras, e que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. 1 Crônicas 4, 9 ao 10. Por causa da aflição de Jabes, esta oração poderosa, Deus alargou as fronteiras e o lhe preservou do mal. Esta é a 6ª das 7 orações que nos inspira a falar com Deus, que eu quero te mostrar. 7ª, a oração da igreja primitiva.
Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma a outra contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes, o Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estenderes a tua mão para curas, sinais e prodígio, por intermédio do santo nome de Jesus Cristo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Atos 23-31. Por causa da oração da igreja primitiva, Deus lhe deu intrepidez para anunciar a santa palavra. Esta é a 7ª das orações poderosas que nos inspira a falar com Deus, que eu quero te mostrar. Mas não é a última. Eu quero te entregar mais do que prometi, pois sem dúvida alguma, a 8ª foi a oração que Jesus ensinou, que é um modelo para todo cristão. A 8ª oração, a oração do Pai Nosso. Vamos orar junto? Portanto, vós orares assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Mateus 6, verso 9-13. É interessante que os discípulos não pediram para Jesus os ensinar a realizar milagres, mas um dos discípulos pede para Jesus ensiná-los como orar a Deus, o que nos mostra em Lucas 11:1. É evidente que eles viam como o Senhor tinha uma vida de oração ativa e discerniam que este era o segredo espiritual para que tanto se realizasse. Eu lhe apresentei algumas das orações poderosas que muito nos inspira a falar com Deus, mas temos outras tão inspiradoras como essas na palavra de Deus. Existem diversos tipos de orações, mas o fundamental é sairmos da inércia espiritual e vivermos diariamente nosso momento de oração, entendendo que é a oração o falar com Deus. Finalizo esse vídeo com uma pergunta que não quer calar: como está a nossa vida de oração? Fica com Deus.